dor emocional. Se você não sente agora, provavelmente você já sentiu ou sentirá em algum momento da sua vida. Como lidar com o término de um relacionamento? Como superar essa perda e lidar com um coração partido? Então, o tema do vídeo de hoje é justamente sobre isso. Como seguir em frente depois de um término de relacionamento? O que eu devo fazer? Como que eu faço para me reerguer e viver com toda essa dor que agora eu sinto dentro de mim? Então, quando passamos por esse tipo de situação, a primeira coisa que nós temos que fazer em relação a tudo isso, por mais difícil que seja, é você aceitar que está passando por esse processo, por esta situação de vida. E através dessa aceitação, buscar uma autovalorização e o aumento do seu amor, o amor próprio. Porque é somente através disso que nós nos conseguiremos fortalecer e superar toda essa situação de sofrimento, de tristeza, de mágoa e muitas vezes até de culpa. Por isso, não podemos ficar relutando em relação àquilo que estamos sentindo, ao nosso coração partido, porque isso acabará gerando mais sofrimento. Por isso, acima de tudo, aceite essa nova fase e busque as armas e ferramentas para conseguir se fortalecer, buscando tudo isso através do fortalecimento do seu amor próprio e da sua autovalorização. Para isso ser possível, você terá que se encontrar dentro de si mesma, buscar a sua essência, aquilo que muito provavelmente acabou se perdendo durante esse período em que você viveu, em que se dedicou por essa outra pessoa. E por isso é de extrema importância você buscar essa fase. Embora ela se caracterize também por ser um período de solidão, porque querendo ou não, você vai querer ficar um tanto quanto sozinha para superar todos esses sentimentos que vêm à tona e também discernir o que aconteceu, o que houve em sua vida que levou para chegar a essa determinada situação. É um período doloroso, sim, mas precisamos vivenciá-lo para daí conseguir seguir adiante para as próximas fases desta situação. E além disso, principalmente, não fique esperando muito por pessoas entrarem em contato com você, perguntando como você está, esperando alguma ligação, esperando algum convite para alguma coisa, porque isso de certa forma acaba te frustrando pelas expectativas geradas em função de você estar terceirizando para os outros aquilo que você precisa passar, aquilo que precisa ser encarado dentro de si, porque é um período doloroso sim, mas como eu já mencionei, para nós nos reerguermos, é preciso olhar fundo para dentro de nós, buscar a nossa essência, aquilo que nós somos de verdade e buscar também, inclusive, a nossa independência emocional. Porque muitas vezes nós acabamos nos acostumando tanto na vida ao lado de outra pessoa que acabamos nos tornando dependentes dessa situação, dessa vivência, desse convívio, daquilo que acabou sendo gerado em função de tudo isso. Por isso que é de fundamental importância nós buscarmos este fortalecimento interno, essa jornada para dentro de nós mesmos, para que também nós consigamos chegar à nossa independência emocional. Como que nós éramos antes de passarmos por essa fase, por esta situação, antes de ter o convívio, de ter uma vida com esta pessoa? Quem você era de verdade, o que você gostava, o que você fazia, qual era a sua verdadeira essência,
Ou seja, são todas essas questões que nesta fase passarão a vir à tona, até para fortalecer essa busca da sua própria identidade, que muitas vezes acabou sendo perdida por você acreditar que não era importante, que não era necessário, por acabar colocando outras prioridades na sua vida e por isso acabou deixando de lado muitas vezes aquilo que de fato você era, quem você era, aquilo que você gostava e o que você desejava e almejava em sua vida. Não tente ignorar todos os sentimentos, sensações, tudo o que você está vivenciando agora. Simplesmente busque a sua essência de forma a acolher tudo isso para dentro de si e olhar de uma forma mais profunda, mais verdadeira, porque quanto mais você reprimir e querer tentar postergar todos esses sentimentos, toda essa dor, todo esse sofrimento, mais difícil será de superar essa situação e de você conseguir se reerguer. Também se perdoe pelas possíveis falhas que você cometeu, porque muitas vezes nós acabamos nos culpando muito por tudo aquilo que acabou contribuindo para que se chegasse nessa situação. E desta forma, acabamos nutrindo um sentimento de culpa, de mágoa, algo assim muito devastador para que nós consigamos lidar. Por isso, não fique buscando justificativas, apenas aceite e tente compreender a situação como ela é agora, pelos fatos que ocorreram e o porquê de ter se chegado a tudo isso. Apenas acolha, não se julgue e não se culpe. E também uma coisa importantíssima, fortaleça a sua autoestima e se reinvente nesta fase, porque isso é importantíssimo para também conseguirmos levantar e buscar aquelas forças que muitas vezes estão escondidas. Por isso, busque fazer aquilo que você gostava, ler livros, assistir filmes, busque se integrar a novas coisas, a coisas que talvez estavam adormecidas ou esquecidas, de forma que tudo isso possa contribuir para o seu fortalecimento interno, para a conexão com o seu ser. Outra coisa importante nesta situação, se blinde de ficar procurando por coisas ou situações ou meios que levem a pessoa que você deixou. Não fique procurando ou vendo fotos, objetos ou ainda stalkeando as redes sociais dessa pessoa. Busque cuidar somente da sua vida, da sua pessoa, do seu ser, porque tudo isso acabará aumentando ainda mais a dor, porque todo dia, a partir do momento que você busca por esse tipo de coisa, você acaba apertando ainda mais nessa ferida e aumentando ainda mais a sua dor. Por isso, se blinde de alguma forma de tudo isso, exclua contatos, exclua redes sociais, fique offline por um tempo. Isso contribuirá de forma muito positiva para que também seja passado para um novo nível, para uma nova fase posteriormente. E por causa dessa questão também, temos que tomar cuidado com a obsessão, que ela é muito diferente desse processo de dor que você está passando. Porque a partir do momento em que nós queremos sempre estar em busca daquela pessoa, daquilo que ela está fazendo, ficamos obsessivos por aquilo, isso também acabará, além, é claro, de afetar a nossa saúde emocional, afeta inclusive a nossa saúde mental. Retome a sua vida, resgate aquele eu escondida lá no passado, que muitas vezes acabou sendo esquecida. Retome projetos, retome sonhos, faça cursos,
Busque por coisas que de alguma forma ou de outra acabem lhe preenchendo, porque isso acabará de certa forma facilitando sim todo esse processo, pois você acabará direcionando o foco e a dor para um outro lado e também isso facilitará esse processo de cura, de compreensão e de acolhimento de tudo que essa situação acaba gerando em sua vida. Busque fazer essas coisas diferentes, se fortalecer. Não existe somente uma coisa para ser feita nessa situação que de imediato já irá curar o seu coração partido, mas são pequenas ações, várias etapas, vários processos que somados acabarão resultando naquilo que você quer, que é superar essa fase e estar pronta para continuar a sua vida, para ir em busca de suas novas metas e quem sabe futuramente um novo possível relacionamento. Por isso que eu repito, busque sempre a conexão com o seu ser, com aquilo que você é de verdade e que ficou provavelmente esquecida dentro de ti. É essa busca interna, constante, incessante, que vai fazer você superar tudo isso. E além da retomada dos seus sonhos, dos seus objetivos, das metas, se fortaleça espiritualmente. Busque autoconhecimento, leia, medite, faça orações, reflexões, se necessário, procure também ajuda terapêutica, mas busque superar isso em sua vida. Não se deixe levar por toda essa dor. Essa fase, nessa fase, infelizmente, o sofrimento ele não pode ser deixado de lado, mas a dor é algo opcional. Por isso, quanto mais meios você usar e se valer para estar superando tudo isso, de certa forma facilitará esta situação, este processo e também contribuirá para você o quanto antes ter melhores resultados e se sair fortalecida de tudo isso. Geralmente, essa situação, os términos de relacionamentos, eles são classificados como apresentando 5 fases. Toda essa dor emocional, ela costumeiramente costuma ser dividida em 5 fases. A primeira delas é chamada de devastação e é justamente esta fase em que a gente fica arrasada, fica sem entender ao certo e emocionalmente o porquê de estar vivendo, o porquê de estar ocorrendo essa situação. A gente se sente mal, acaba muitas vezes perdendo sono, perdendo apetite. É aquela fase de muita dor mesmo, em que você fica arrasada, perde basicamente o chão. É como se tirassem o tapete de ti, mas é imprescindível que a gente passe por ela. A segunda fase já é a fase da abstinência, em que você acaba criando fantasias com aquela pessoa que você deixou, acaba de certa forma até buscando meios de estar nutrindo e mantendo sempre a memória dela viva em você, dentro de ti. É basicamente a mesma situação de um dependente químico nessa fase. É como se você precisasse da presença do outro, como se você necessitasse estar ali do lado. É basicamente isso. É isso que caracteriza essa segunda fase. A terceira fase é a fase da interiorização. É a fase em que a gente acaba endeusando a outra pessoa, colocando até mais qualidades do que ela possuía, só enxergando as coisas boas. E também é a fase em que a gente acaba sentindo raiva da gente mesmo, se culpando por aquilo que fez ou deixou de fazer, enchendo de perguntas: e se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, teria sido diferente, teria sido assim, teria sido assado. Ou seja, é uma fase
em que a raiva está focada em nós mesmos, em que a culpa acaba sendo somente a nossa e o outro acaba sendo a melhor pessoa, a única pessoa que eu poderia ter, que eu poderia querer, a pessoa que me completa. A quarta fase é a fase da ira. Já nessa fase, a situação se inverte um pouco da fase anterior. A raiva passa a ser focada na outra pessoa. A gente acaba perdendo aquele véu em que endeusou a outra pessoa e nesta fase a gente acaba enxergando mais claramente o que essa pessoa realmente fez, os defeitos, como ela poderia ter agido, como que ela poderia ter sido, ter feito de forma diferente. Acaba enxergando as coisas de uma maneira mais realista. Por isso que nessa fase é uma fase em que a gente busca muito a nossa transformação interna e externa. Essa transformação interna se reflete no externo através de nessa fase em que você busca fazer academia, busca se melhorar como pessoa, visualmente, aparentemente, fisicamente, busca novos contatos, busca estar procurando algo novo. Você tenta se melhorar externamente como resposta a essa mudança, esse algo novo que está surgindo dentro de ti. E por isso que isso acaba se refletindo no seu externo. E a quinta fase é a fase da superação. É a fase em que a gente sente força, leveza, a gente se sente preparada novamente para encarar tudo, para encarar a vida, nos sentimos novamente completas, preenchidas, porque trabalhamos o nosso interno, o nosso externo. Você olha para trás e já não sente mais culpa, não sente mais raiva, simplesmente você superou tudo isso e está pronta para a vida e quem sabe para um possível relacionamento novamente. Cada um vive a dor da sua forma, do seu jeito. E isso, uma hora ou outra, vai acabar passando. Para alguns as fases podem durar um pouco mais, para outros um pouco menos. Isso é individual, é da própria pessoa e por isso que não existe uma maneira pré-determinada ou uma solução imediata para que consigamos passar tudo isso do dia para a noite e termos superado toda essa questão. Então, se você conhece alguém que esteja passando por uma situação parecida na vida, tente compartilhar esse conteúdo para que de uma forma ou de outra contribua para que essa pessoa consiga entender um pouco melhor pelo processo que ela está passando. E, acima de tudo, aprendamos a nos amar. Aprenda a se amar. Isso é o princípio fundamental da nossa vida, da nossa existência.